Você já parou para pensar no contraste entre a majestade de Deus e a fragilidade humana? Como é possível que o Criador do universo, o Deus eterno, se interesse por criaturas tão pequenas e limitadas como nós? Quando somos confrontados com a grandeza divina, percebemos que todo orgulho, toda presunção e toda tentativa de nos colocarmos como autossuficientes caem por terra. O capítulo que vamos estudar hoje é breve em palavras, mas profundo em significado, e nos leva a refletir sobre a distância imensurável que existe entre a santidade absoluta de Deus e a imperfeição inevitável da humanidade. Em Jó, capítulo 25, encontramos o terceiro e último discurso de Bildade, o suíta, um dos amigos de Jó. É um capítulo com apenas 6 versículos, mas que carrega verdades que ecoam em toda a Bíblia. Bildade fala sobre o domínio e a majestade do Senhor, sobre a impossibilidade de o homem se justificar diante dele e sobre como, mesmo o que há de mais belo na criação, não pode ser comparado à sua pureza. Para iniciar nossa reflexão, vamos ler Jó, capítulo 25, versículo 2. O domínio e o temor estão com ele impõe paz nas alturas. Essa afirmação é uma declaração da soberania incontestável de Deus sobre todas as coisas. Vamos orar. Senhor, reconhecemos que és o Todo-Poderoso, que tudo governa com justiça e sabedoria. Ao meditarmos na Tua palavra, queremos ser lembrados de quem somos diante de Ti e de quanto dependemos da Tua graça. Fala conosco e transforma nossa maneira de ver a vida. Em nome de Jesus. Amém. O discurso de Bildade começa exaltando a supremacia de Deus. Ele reconhece que toda autoridade e todo poder estão nas mãos do Criador e que nada acontece fora do seu controle. Essa visão é fundamental para a fé. Quando entendemos que Deus está no trono e que reina sobre tudo, ganhamos uma perspectiva diferente sobre as circunstâncias, inclusive sobre as injustiças e sofrimentos que muitas vezes não conseguimos explicar. No entanto, Bildade não para na exaltação da grandeza divina. Ele faz uma pergunta retórica, que é o centro do seu argumento. Como, pois, seria justo o homem diante de Deus? Como seria puro aquele que nasce de mulher? Essa questão revela a convicção de que nenhum ser humano, por suas próprias forças, pode se apresentar diante de Deus como justo. Diante da santidade perfeita, qualquer mérito humano se mostra insuficiente. É o que Paulo mais tarde explicaria em Romanos, capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Para ilustrar sua ideia, Bildade recorre a uma comparação poética e impressionante. Ele afirma que até a lua não tem brilho diante de Deus, e as estrelas não são puras aos seus olhos. Se até os astros, que aos nossos olhos são símbolos de beleza e perfeição, não podem se igualar à pureza divina, quanto menos o homem, que é marcado pela fragilidade e pela corrupção do pecado. É uma maneira de nos colocar no devido lugar e lembrar que toda a glória pertence unicamente ao Senhor. Essa visão não é para nos humilhar de forma destrutiva, mas para nos lembrar da nossa total dependência de Deus. Quando entendemos a distância que nos separa dele, passamos a valorizar ainda mais a sua graça. Sem essa consciência, corremos o risco de cair na armadilha da autossuficiência, acreditando que nossas obras ou virtudes podem nos tornar aceitáveis diante do Criador. Ao mesmo tempo, é importante perceber que Bildade, embora fale uma verdade, a aplica de maneira insensível ao contexto de Jó. Ele insinua que, por ser um homem, Jó não teria o direito de questionar Deus ou de se defender como se todo o seu sofrimento fosse fruto de culpa pessoal.
Essa é uma lição para nós. Mesmo quando temos razão, precisamos falar a verdade com amor, especialmente com aqueles que estão passando por momentos de dor profunda. Uma palavra verdadeira, mas dita de forma áspera ou fora de hora, pode ferir mais do que curar. O que fica claro já no início deste capítulo é que a santidade de Deus é incomparável e a pureza humana, mesmo na sua melhor forma, é insuficiente para alcançar o padrão divino. E é justamente aí que o Evangelho brilha. Onde nossa justiça não é suficiente, a justiça de Cristo nos cobre. Essa é a esperança que nos mantém firmes. Reconhecer nossa limitação não é motivo para nos afastarmos de Deus, mas para corrermos em sua direção, sabendo que Ele é poderoso para nos justificar e nos transformar. Bildade prossegue sua fala e, embora suas palavras sejam carregadas de um respeito genuíno pela majestade divina, também revela um equívoco no uso dessa verdade. Ele continua reforçando que o homem não pode se considerar puro diante de Deus, e que a distância entre a santidade do Criador e a imperfeição da criatura é intransponível. Ele compara o homem a um verme e o filho do homem a um simples inseto. Essa é uma metáfora que, à primeira vista, soa ofensiva, mas que, na verdade, pretende enfatizar a fragilidade humana e a imensa diferença entre o ser eterno e as criaturas limitadas. Quando olhamos para essa declaração com atenção, percebemos que ela carrega uma verdade profunda. Realmente, não temos méritos que nos coloquem em pé de igualdade com Deus. Nossa vida é breve, nossos recursos são limitados e nossa justiça, por mais que pareça grande aos nossos olhos, é insuficiente diante da perfeição divina. O profeta Isaías, no capítulo 64, versículo 6, já dizia que todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. Esse reconhecimento é fundamental para nos manter humildes e dependentes. No entanto, há algo que Bildade não menciona e que é vital para entender o coração de Deus, sua misericórdia. Ele fala da distância, mas não menciona a ponte. Fala da santidade, mas não do amor que leva o próprio Deus a se inclinar para o homem. É aqui que vemos o perigo de uma visão incompleta. Ela pode ser verdadeira, mas não é suficiente para conduzir à esperança. E, sem esperança, a alma se cansa, a fé se esfria e o coração se fecha. Ao comparar o homem a um verme, Bildade usa uma figura de linguagem forte para lembrar que, sem Deus, somos vulneráveis e incapazes de nos proteger ou sustentar. Mas a Bíblia também nos mostra que Deus, em sua graça, dá valor àquilo que é pequeno. Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 29, fala sobre os pardais, dizendo que nenhum deles cai no chão sem que o Pai permita. Se Ele cuida até das criaturas mais simples, quanto mais cuidará de nós, que fomos feitos à sua imagem. Essa é uma chave importante para interpretar corretamente essa fala. A consciência da nossa fragilidade deve nos levar à confiança, não ao desespero. Reconhecer que somos pequenos não significa que somos insignificantes para Deus. Pelo contrário, a Bíblia está repleta de exemplos de como Ele exalta os humildes e levanta os que estão caídos. O próprio Jó, em sua caminhada, aprenderá que Deus não é apenas o juiz justo e santo, mas também o Redentor que se importa. O problema da abordagem de Bildade é que no contexto em que ele fala, ela soa como uma acusação velada. Ele tenta fazer com que Jó reconheça que não há como um homem se defender diante de Deus, insinuando que, portanto, Jó deveria aceitar o sofrimento como consequência de alguma falha. Mas a narrativa do livro nos mostra que essa não era a realidade. Jó não estava colhendo o que plantou.
ele estava vivendo uma prova que transcende o entendimento humano. Ao trazer isso para a nossa realidade, percebemos a importância de aplicar a verdade de forma sensível. Não basta dizer que Deus é santo e que somos pequenos. É preciso também lembrar que, apesar dessa distância, Ele se aproxima. Em Cristo, o que era impossível se tornou possível. O apóstolo Paulo escreve em Romanos capítulo 5, versículo 8: Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse é o lado que Bildade não menciona, mas que é a base da nossa fé. Assim, enquanto refletimos sobre a santidade de Deus e nossa pequenez, não podemos perder de vista a obra da cruz. É nela que encontramos a reconciliação entre o infinito e o finito, entre a perfeição e a imperfeição, entre o Deus eterno e o homem mortal. Isso nos impede de cair na armadilha de ver Deus apenas como distante e inacessível. Pelo contrário, Ele é santo, sim, mas também é o Deus que se fez homem para nos resgatar. Essa é a resposta que precisamos carregar conosco. A santidade de Deus não deve gerar medo que afasta, mas reverência que atrai. Quanto mais entendemos quem Ele é, mais desejamos estar perto dele, não por nos sentirmos dignos, mas por sabermos que Ele nos chamou e nos revestiu com a justiça de Cristo. Ao aprofundarmos a reflexão sobre as palavras de Bildade, percebemos que ele apresenta uma verdade absoluta, a grandeza de Deus e a limitação do homem, mas a utiliza de forma que não constrói, não consola e não conduz à restauração. O seu discurso é impregnado de reverência, mas carece de compaixão. É como se ele estivesse mais preocupado em sustentar um argumento teológico do que em enxugar as lágrimas de um amigo que sofre. Essa postura nos alerta para algo importante. A verdade dita fora de um contexto de amor pode se tornar um peso insuportável. Quando Bildade afirma que o homem é como um verme ou um inseto diante de Deus, ele está destacando a insignificância da criatura frente ao Criador. No sentido literal, essa comparação é desproporcional, mas no sentido figurado, ela ressalta o contraste entre a glória divina e a pequenez humana. No entanto, se essa afirmação não for acompanhada de uma lembrança da graça e da misericórdia de Deus, o efeito é de desânimo e distanciamento. O Evangelho, por outro lado, sempre equilibra a revelação da santidade de Deus com a demonstração do seu amor. A Bíblia está repleta de exemplos onde a consciência da grandeza divina leva o homem à humildade, mas também à esperança. Isaías, ao ver o Senhor exaltado e sublime no templo, clamou reconhecendo sua impureza, mas imediatamente recebeu purificação vinda de Deus. Pedro, após testemunhar o milagre da pesca maravilhosa, caiu aos pés de Jesus reconhecendo sua indignidade, mas recebeu o chamado para ser pescador de homens. Esses episódios nos mostram que Deus não expõe nossa pequenez para nos esmagar, mas para nos atrair a Ele com graça e propósito. É isso que falta no discurso de Bildade. A ponte que liga a verdade dura da condição humana à esperança da intervenção divina. Ele não menciona que, apesar de sermos pequenos e frágeis, Deus nos ama profundamente e nos chama para um relacionamento pessoal. Ao falar apenas sobre a distância, ele fecha a porta para a esperança que Jó tanto precisava ouvir naquele momento. Essa falta de equilíbrio é algo que ainda vemos nos dias de hoje. Há quem fale muito sobre a santidade de Deus e pouco sobre sua misericórdia. E há quem fale muito sobre o amor de Deus e pouco sobre sua santidade. A verdade bíblica é que ambos caminham juntos.
Deus é perfeitamente santo e absolutamente amoroso. Ignorar um desses aspectos é distorcer sua natureza e apresentar um retrato incompleto do Criador. No caso de Jó, a dor e a incompreensão já eram grandes. Ele não precisava apenas de uma lição sobre sua pequenez, mas de um lembrete de que Deus estava presente e ativo, mesmo que silencioso. Essa é uma lição para nós. Quando alguém está no vale da aflição, devemos escolher palavras que levantam, que apontam para a esperança e que fortalecem a fé. Falar a verdade sem amor é como oferecer pão duro a quem está faminto. Pode até nutrir, mas machuca. Também é importante perceber que a consciência da nossa limitação deve nos levar a uma posição de dependência, não de paralisia. Quando sabemos que não temos força ou méritos suficientes, somos convidados a confiar inteiramente no Senhor. É o que o autor de Hebreus nos ensina ao dizer no capítulo 4, versículo 16. Aproximemo-nos, portanto, com confiança do trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos graça para ajuda em momento oportuno. Se Bildade tivesse lembrado a Jó que a grandeza de Deus não exclui seu cuidado, mas o reforça, suas palavras teriam tido outro efeito. Em vez de acusar, ele teria consolado. Em vez de pesar sobre o coração do amigo, teria trazido alívio. E é exatamente isso que nós, como cristãos, somos chamados a fazer: ser portadores de esperança, mesmo quando apontamos verdades que confrontam. Assim, a lição que tiramos deste trecho é clara. Reconhecer a santidade e a soberania de Deus deve nos inspirar a viver em humildade e obediência, mas também deve nos encher de alegria por saber que Ele nos quer perto, apesar de quem somos. O Deus que está tão acima de nós é o mesmo que em Cristo se fez próximo e acessível. Ao olharmos para este breve, mas intenso capítulo, percebemos que a fala de Bildade se concentra quase exclusivamente em um ponto. O homem é pequeno, limitado e incapaz de alcançar a santidade de Deus por seus próprios méritos. Essa ênfase não é incorreta, mas se torna incompleta quando é apresentada sem o complemento da graça divina. É como um diagnóstico médico exato, mas sem a prescrição de um tratamento. A pessoa sai sabendo o problema, mas sem a mínima ideia de como será curada. O perigo desse tipo de abordagem é que, em vez de aproximar alguém de Deus, pode levá-la a se afastar ainda mais. Se tudo o que a pessoa ouve é que ela é indigna e incapaz, e não é lembrada de que Deus a ama e providenciou um caminho de reconciliação, o resultado pode ser desespero. Jó, já mergulhado em dor física e emocional, precisava ouvir sobre a fidelidade de Deus, sobre sua justiça que não falha e sobre o consolo que vem de saber que Ele não abandona os seus. Quando comparamos essa fala com o restante da Escritura, percebemos que o padrão divino é sempre apresentar a verdade acompanhada de esperança. No Éden, após a queda, Deus anunciou o juízo, mas também prometeu a redenção por meio da semente da mulher. Nos profetas, as advertências sobre o pecado eram seguidas por promessas de restauração. No Novo Testamento, Jesus confrontava o erro, mas sempre apontava para a possibilidade de perdão e transformação. Esse equilíbrio é essencial para comunicar o caráter completo de Deus. A ausência desse equilíbrio no discurso de Bildade nos mostra que, mesmo conhecendo verdades teológicas, podemos aplicá-las de maneira errada se não tivermos sensibilidade espiritual. Por isso, Paulo nos adverte, em Efésios capítulo 4, versículo 15, a falar a verdade em amor. Não basta estar certo.
É preciso ser movido pelo amor de Cristo ao falar, especialmente com aqueles que estão feridos. Outra lição importante que este capítulo nos traz é sobre a humildade diante de Deus. Mesmo sabendo que a nossa justiça não nos salva, precisamos cultivar um coração que reconheça sua dependência total do Senhor. Essa consciência não deve gerar passividade, mas uma vida de gratidão e serviço. É nesse ponto que a perspectiva do Novo Testamento ilumina o que Bildade não disse. Jesus é a nossa justiça. Aquilo que era impossível para nós, Ele conquistou na cruz. A cruz de Cristo responde de forma definitiva à questão levantada por Bildade. Como poderia o homem ser justo diante de Deus? A resposta é que por nós mesmos não podemos, mas pela fé em Jesus somos declarados justos diante do Pai. Essa é a boa notícia que transforma o diagnóstico em salvação. É por isso que o Evangelho é chamado de Boas Novas, porque ele não apenas revela o problema, mas apresenta a solução completa. Essa compreensão muda radicalmente a maneira como lidamos com nossa própria fraqueza. Em vez de vivermos sob a culpa constante de não sermos bons o bastante, passamos a viver com a alegria de quem foi aceito e perdoado. Sabemos que ainda somos imperfeitos, mas também sabemos que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, como está escrito em Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Portanto, ao meditarmos em Jó, capítulo 25, somos chamados a abraçar duas verdades complementares. A primeira é que Deus é absolutamente santo e que sem Ele nada podemos fazer. A segunda é que Ele mesmo nos deu acesso à sua presença por meio do sacrifício de Jesus. Essas verdades, juntas, produzem em nós reverência, humildade, gratidão e confiança. Esse é o ponto que precisa ficar gravado em nosso coração. A santidade de Deus não é uma barreira intransponível, mas um convite à transformação. Ele não nos mostra a nossa condição para nos destruir, mas para nos salvar. E quando respondemos a esse chamado, descobrimos que a distância entre o céu e a terra foi vencida pelo amor do próprio Deus. Ao chegarmos ao final deste capítulo, percebemos que, mesmo com suas limitações, as palavras de Bildade nos empurram para uma verdade fundamental. Deus é santo, perfeito e soberano, e o homem, por mais virtuoso que se considere, não pode alcançar essa santidade por seus próprios méritos. Essa constatação não deve nos levar à desesperança, mas à humildade e à dependência total do Senhor. Reconhecer quem Ele é e quem nós somos é o primeiro passo para experimentar sua graça. O discurso de Bildade é curto, mas sua essência levanta uma pergunta que ecoa ao longo de toda a Bíblia. Como pode o homem ser justo diante de Deus? Essa questão é respondida plenamente apenas no Novo Testamento, quando o apóstolo Paulo declara em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Em Cristo, aquilo que era impossível se tornou realidade. Ele é o único justo e, por meio dele, recebemos a justificação. Essa é a ponte que Bildade não apresentou a Jó. Ele enxergou a distância, mas não mostrou o caminho. E quantas vezes isso também acontece conosco? Podemos falar sobre o pecado, sobre a fraqueza humana e sobre a santidade de Deus, mas, se não apontarmos para Cristo, estaremos deixando a mensagem incompleta. A verdadeira pregação deve levar o ouvinte a reconhecer seu estado e, ao mesmo tempo, apresentar a esperança que há no Salvador. A beleza do Evangelho é que Deus, sendo infinitamente santo, decidiu se aproximar do homem, não para condená-lo, mas para salvá-lo.
Ele não espera que sejamos perfeitos para nos receber. Ele nos recebe para nos transformar. Essa transformação é um processo contínuo, onde o Espírito Santo trabalha em nós, moldando nosso caráter, purificando nossas motivações e alinhando nosso coração ao dele. O capítulo 25 de Jó também nos lembra de que a perspectiva correta sobre Deus e sobre nós mesmos muda a forma como enfrentamos as adversidades. Quando sabemos que Ele é soberano e que nossa vida está segura em Suas mãos, encontramos descanso, mesmo quando não entendemos todos os porquês da jornada. Jó ainda não tinha todas as respostas, mas esse reconhecimento da grandeza divina já apontava para a necessidade de confiar, mesmo no silêncio. Hoje essa confiança é fortalecida pela certeza que temos em Cristo. Ele não apenas nos justifica, mas também nos sustenta. Ele é o nosso intercessor, aquele que está à direita do Pai, defendendo a nossa causa. Isso significa que não estamos sozinhos na caminhada. Mesmo quando nos sentimos fracos e indignos, podemos nos aproximar com ousadia do trono da graça, sabendo que o próprio Filho de Deus nos abriu esse acesso. Portanto, ao aplicarmos a mensagem deste capítulo à nossa vida, devemos cultivar duas atitudes essenciais: reverência e gratidão. Reverência, porque reconhecemos que Deus é santo e exaltado acima de tudo. Gratidão, porque Ele decidiu se envolver conosco, oferecer perdão e dar um novo começo. Essa é a combinação que mantém nossa fé viva e nosso coração alinhado com o dele. Vamos orar. Senhor, obrigado porque, mesmo sendo santo e perfeito, Tu te aproximaste de nós por meio de Jesus. Reconhecemos que por nossas próprias forças não podemos alcançar a Tua justiça, mas cremos que, em Cristo, fomos justificados e recebemos nova vida. Ajuda-nos a viver de forma que Te honre, confiando em Ti em cada circunstância. Em nome de Jesus. Amém. O seu like e compartilhamento ajudam as plataformas a entender que essa mensagem é importante. E mais pessoas podem ser alcançadas pela palavra.